Era 1984 e eu morava em São José do Sul, uma cidade do interior de Santa Catarina. Minha casa era de madeira, como a maioria das casas na região. Isso, além de ser mais barato, nos aquecia nos dias mais frios, já que o inverno aqui no sul é bem intenso. Dezembro chegou e esse era o meu mês favorito, o mês do Natal. O Natal sempre foi a época em que conseguimos reunir toda a nossa família, o que era algo muito esperado, já que não tínhamos tantas oportunidades de estar todos juntos durante o ano. Todo ano, combinávamos de celebrar o Natal em uma casa diferente. No ano anterior, comemoramos na casa do meu irmão. Este ano seria na minha casa, e eu estava muito ansioso para esse dia, para rever meus amigos e toda a minha família. Eu morava sozinho, o que não me incomodava, mas sempre era bom receber visitas e ver a casa cheia. De vez em quando, eu sentia falta da família e dos amigos. A maior parte da minha família morava do outro lado do estado, e não tínhamos muita facilidade para nos reunir. Então, o Natal era uma grande oportunidade para nos encontrarmos e colocar a conversa em dia, mesmo que fosse uma viagem longa de carro ou um pouco cara de avião. A maioria da minha família não se importava com isso. Como sempre combinávamos tudo com antecedência, todos tentavam chegar na véspera de Natal. Então, no dia 23, liguei para o meu irmão para confirmar se estava tudo certo e se ele chegaria no horário previsto. Ele me disse que nossos pais só chegariam na manhã do dia 24, devido a um atraso no voo, mas que ele mesmo chegaria naquela noite, como combinado. Eu desejei boa viagem e comecei a fazer os últimos preparativos para a noite. Se você já morou ou passou férias aqui, sabe que o inverno, especialmente no interior, é bem rigoroso. Faz tanto frio que a neve já é algo comum por aqui, com temperaturas frequentemente abaixo de 8 graus, e o frio dura por dias. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. No final da tarde, uma forte neblina começou a cobrir toda a região e, como esperado, veio acompanhada de muita neve, deixando a cidade intransitável. Para piorar, os ventos estavam cada vez mais fortes e o barulho do vento já estava insuportável. Por volta das 18h30, o telefone tocou. Mesmo com a interferência, reconheci a voz do meu irmão, que me avisou que a estrada estava em péssimas condições e que ele não conseguiria continuar a viagem. Ele encontrou um pequeno hotel à beira da estrada e decidiu passar a noite lá para seguir viagem pela manhã. Eu fiquei triste com a notícia, mas concordei com a decisão dele, já que realmente era a melhor opção. As estradas estavam perigosas e a visibilidade era zero. Então, foquei no dia seguinte, que seria o Natal, e eu estaria com minha família e amigos. A noite foi se aproximando e decidi dormir, já que esperava que, logo pela manhã, todos já estivessem em casa. Coloquei o despertador para as 6 horas, caso meus pais chegassem no aeroporto e precisassem de mim. Os ventos estavam cada vez mais fortes e as janelas da casa tremiam. Parecia que minha casa inteira estava balançando. O som estava muito alto e estava me irritando. Enquanto estava deitado, já bastante incomodado, um som estranho chamou minha atenção. Vinha de perto da minha janela, que ficava no 2º andar da casa. Com o vento soprando de todos os lados, eu não conseguia identificar o que era, mas parecia que algo estava se movendo lentamente, como se não quisesse chamar a atenção. O som foi ficando cada vez mais alto, conforme se aproximava da parede lateral da casa. Meu coração começou a bater mais rápido, e pensei que poderia ser um vizinho precisando de ajuda. Mas logo me lembrei que o vizinho mais próximo morava a 2 quilômetros de distância. Não conseguia entender quem poderia estar andando por ali naquela tempestade ou qual seria o motivo disso. Minha cabeça estava uma confusão. Eu estava com medo, achando que talvez fosse algum tipo de ataque. Então a imagem do meu irmão me veio à mente. Pensei que ele poderia ter mudado de ideia e decidido seguir viagem. Mas o tempo estava terrível e ele não teria conseguido ligar para avisar, já que as linhas telefônicas ficavam quase inoperantes com aquele frio. Quanto mais eu pensava,
mais eu tentava descobrir o que estava acontecendo lá fora. Com a temperatura caindo cada vez mais, eu sabia que quem estivesse lá fora sofreria muito, e eu não queria que meu irmão e sua família estivessem em perigo. Então, comecei a me vestir com roupas mais quentes e, de repente, o que eu mais temia aconteceu. Eu ouvi uma leve batida na parte de baixo da casa. O estranho é que foi apenas uma única batida, e não foi na porta da frente. Hesitei, mas abri a porta do meu quarto e dei uma espiada escada abaixo. O escuro era tão intenso que não conseguia ver nada. Pensei em acender a luz, mas fiquei com receio de que, se fosse um desconhecido, ele saberia exatamente onde eu estava. Então, deixei as luzes apagadas e desci as escadas no escuro, mesmo sem enxergar nada. Quando cheguei no final da escada, fui em direção à porta da frente, já que a batida não parecia ter vindo dessa direção. Nesse momento, o medo começou a tomar conta de mim. Algo me dizia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. E olha, eu não sou de me assustar facilmente. Me aproximei da porta, puxei a cortina bem devagar, e foi nesse momento que meus olhos ficaram arregalados com o que vi. Não consegui entender ao certo o que era, pois assim que abri a cortina, parecia que algo ou alguém me viu e saiu rapidamente, deixando apenas uma sombra indo para a parte de trás da casa. Corri até a porta dos fundos para verificar se estava trancada. O silêncio estava tão intenso que era assustador. E de repente, ouvi outro barulho na porta da frente. Meu corpo congelou. O medo havia tomado conta de mim. Respirei fundo e juntei a coragem que ainda tinha para chegar à porta da frente. Quando cheguei mais perto, vi uma sombra na janela, mas ela era maior do que o normal, como se não fosse de uma pessoa. Então, ouvi um barulho vindo da porta da cozinha. Foi quando percebi que estava em uma situação de extremo perigo. Corri para a sala e peguei uma cartucheira, lembrando que eu não a usava desde a época em que caçava com meu pai. Voltei rapidamente para a porta e mantive uma distância segura, esperando. Imaginava que aquilo fosse embora, mas então houve um estrondo muito alto no telhado, como se algo tivesse caído, seguido de pequenos passos. Eu subi as escadas para o meu quarto, bati a porta e, no minuto seguinte, ouvi o vidro da minha janela se quebrar. Daí em diante, não sei ao certo o que senti. Fui tomado por um medo intenso e a única coisa que consegui fazer foi rezar. Apontei a arma para a porta do meu quarto, fechei os olhos e comecei a rezar. Nesse momento ouvi barulhos na escada, como se alguém estivesse subindo. Eu já não tinha mais controle sobre o meu corpo, estava tremendo de frio. Quando o barulho do último degrau soou em frente à minha porta, minha única reação foi apertar o gatilho. Segurei firme a arma e, sem hesitar, atirei, mas ela falhou. Puxei o gatilho rapidamente e atirei novamente. O que se ouviu a seguir foi um grande estouro. A porta do meu quarto abriu um grande buraco. Então abri ela rapidamente e, quando olhei, não havia nada lá, nem sequer uma sombra. Era como se tudo fosse minha imaginação. Nesse momento, a porta da frente começou a bater sem parar devido aos ventos fortes. Desci as escadas olhando por todos os lados e parecia que nada tinha sido levado. Estava tudo no lugar. Foi então que um único detalhe me chamou a atenção. Todos os retratos meus e de minha família, que ficavam em cima da lareira, estavam virados para baixo. Não entendi o que aquilo significava, mas naquele momento nada mais fazia sentido para mim. Já mais calmo e consciente da situação que eu havia passado, peguei um pedaço de madeira que estava na varanda, coloquei em frente à vidraça quebrada e tranquei a porta com um sentimento de alívio imediato. Graças a Deus eu estava bem, e isso era o que importava naquele momento. Já estava amanhecendo, e os ventos fortes e a falta de visibilidade haviam passado. Eu me sentei na minha poltrona e fiquei pensando se ligaria para a polícia ou não, o que diria a eles, como explicaria o que aconteceu. Decidi então manter tudo em segredo, até este momento em que estou contando essa história. Naquela noite, tirei a porta do meu quarto e coloquei com a lenha na parte de fora,
sem deixar nenhum vestígio do ocorrido. Logo em seguida, meu irmão e meus pais chegaram, e fui tomado por uma grande sensação de alívio. Agi normalmente, como se nada tivesse acontecido, embora tivesse passado a pior noite da minha vida dentro da minha própria casa. No entanto, eu tive um dos melhores natais ao lado da minha família e amigos. Fiquei grato por poder estar com eles, e aprendi que o verdadeiro valor da vida está nas pequenas coisas, nesses poucos momentos em que podemos estar juntos. Aquilo nunca mais aconteceu, mas até hoje, toda vez que toco nesse assunto, o medo toma conta de mim, e eu não consigo explicar em palavras o que aconteceu naquela noite.